Então, gravando a partir de agora, tá? O nosso primeiro passo na nossa disciplina vai ser a construção do conjunto dos números inteiros. Esse é o primeiro passo. E aí é importante saber isso, saber o que significa construir o conjunto dos números inteiros. Aqui pode estar acontecendo um atropelo das coisas, porque alguns de vocês já fizeram estruturas algébricas. E essa disciplina Teoria dos Números aconteceria antes. Então, eu vou falar algumas coisas que para o pessoal que já fez estruturas algébricas, talvez já tenha se tornado natural. Mas para quem vocês devem lembrar que essa disciplina eu estou dando para alguém que nunca fez estruturas algébricas, tá? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui são o caso particular da generalização que eu já falei em estruturas algébricas. Então, quando você perceber que eu estou falando de algo que é igualzinho lá a estruturas algébricas, mas você tem que lembrar que eu não estou falando de um anel, eu não estou falando de um corpo, eu estou falando especificamente da construção de Z. Então, se você parar para pensar junto comigo, tem sentido. Teoria dos números constrói primeiro os números, o conjuntos numéricos, e depois estruturas algébricas generaliza, ok? Só que vocês fizeram um caminho contrário, olharam a generalização e agora vão ver o caso particular da construção dos números. Agora, por que construção? Ora, vamos pensar um pouco. Quando a gente é criancinha, a gente é apresentado aos números naturalmente, né? Alguém um dia chega para a gente e diz assim, você tem um aninho, e aí a gente levanta o dedinho assim, dizendo que tem um. Depois, com o tempo, tem 2, depois tem 3, e aí com a escola a gente vai percebendo que tem 5, 6, 7, uma numeração imensa pela frente. E assim como o desenvolvimento do ser humano na hora da contagem acompanha o próprio crescimento dele, as civilizações também passam pelo mesmo processo. Então, quando você está numa civilização inferior, ou seja, numa civilização que está no estágio de desenvolvimento inferior, você vai ter civilizações que não têm conhecimento de números grandes. Por exemplo, existem índios isolados lá na Amazônia que, quando foram estudados no sentido antropológico, perceberam que eles tinham um nome para o número 1, tinham um nome para o número 2, tinham um nome para o número 3. Mas daí para frente já não tinham mais nomes. Eram simplesmente muitos. O nome que eles usavam significava simplesmente muitos. Então, só tinha nome para o número 1, 2 e o 3. Não tinha nome para os números maiores do que isso. Por quê? Porque essa civilização não tinha necessidade de contar mais que 3, 4. Eram as frutas que eles pegavam, eram as coisas que eles pegavam no rio. 6, 7, 8 peixes, para ele não tinha importância. Eles diziam muitos e acabou, né? Então, a civilização ela avança e a matemática avança junto com a civilização. Então, no momento em que a gente chega, vai conhecendo a matemática assim, de maneira empírica, conta aqui, conta uma coisa ou outra, a gente só trabalha com números naturais. Os números inteiros, por exemplo, têm a sua parte negativa. E aí o Pocino e a Sônia, nesse livro-texto que a gente tem aí, eu peço a vocês que leiam o prefácio e leiam também o início do capítulo 1, e aí vocês vão ver que ele fala sobre isso. Ele diz que o desenvolvimento da axiomática surge primeiro na geometria. Então, Euclides começou a construir a geometria a partir da axiomática. Por uma reta e um ponto fora dela passa apenas uma perpendicular àquela reta, era um axioma. E aí os caras, ele estabeleceu vários axiomas que foram estabelecendo a ideia de geometria. A álgebra não acompanhou esse caminho. Então, os números e o conhecimento das propriedades numéricas, eles foram surgindo naturalmente. Só no final do século XIX, e aí vai entrar nomes, o Euler fala, o Pocino e a Sônia falam sobre isso, aí entram nomes como Euler, entram nomes como Hamilton, entram nomes diversos que vão aparecendo aí no texto do Pocino, que foram construindo essa ideia da formalização dos números. Então, do mesmo jeito que Euclides parte do princípio de que
a geometria tem que ser formalizada de maneira abstrata, alguém, algum dia, Peano, por exemplo, partiu do princípio de que precisava formalizar o conjunto dos números naturais. Então, Peano fez uma construção dos números naturais. A construção dos números naturais de Peano, a gente vai deixar para o final, que é a mesma sequência que o Possino faz no livro dele, tá? A gente vai começar construindo o conjunto dos números inteiros. E depois a gente vai evoluindo nas propriedades, e depois que as propriedades estiverem bem entendidas a partir dos teoremas, aí a gente lá no final a gente pega a construção axiomática dos naturais. Vai ser a última que a gente vai fazer. Mas então é importante que vocês entendam que é isso que a gente vai fazer aqui. E imagine se você não tivesse feito estruturas algébricas, porque nas estruturas algébricas eu já fiz mais ou menos isso, né? Nós construímos o que seria um anel a partir do zero, né? De uma ideia abstrata. Então a gente vai fazer a mesma coisa para Z. Se a gente tivesse estudado teoria dos números juntos antes, eu teria feito essa construção em Z, e quando eu fosse falar de anéis eu não falaria da forma que eu falei lá, que eu disse que estaria fazendo a minha primeira construção abstrata. E eu lembro que eu disse a vocês que a primeira que vocês viam de fato era um conjunto chamado espaços vetoriais, né? Mas na verdade, se tivesse sido feito comigo, eu diria a vocês que depois de espaços vetoriais ainda tinha a construção abstrata dos inteiros feitos na disciplina de teoria dos números. Mas como eu não sabia como vocês tinham visto essa disciplina, eu não poderia fazer essa afirmação. Eu sei que em álgebra linear não tem como escapar, você tem que construir espaço vetorial. Mas em teoria dos números eu não sei qual é a abordagem que foi dada antes. Então, estou dizendo como é que eu penso. Tá? Então tem esse lado filosófico, esse lado histórico, mas para a nossa avaliação objetiva, né, para o que a gente precisa aprender e depois avaliar, o meu direcionamento é a construção abstrata dos números inteiros. É isso que eu começo hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta para esta minha introdução? Talvez alguém que não tenha estudado comigo queira fazer alguma pergunta sobre alguma coisa do andamento do curso, porque para quem estudou comigo já sabe, né? Devo tentar fazer 4 provas, não me preocupo que você vá mal numa prova e queira ter uma outra oportunidade. Podem tentar o quanto quiserem, o quanto precisarem. O que importa é que sejam persistentes, não desistam, porque a única coisa que não dá certo na academia é a desistência. O resto você sempre consegue, mesmo que você tenha que tentar mais vezes para poder conseguir, mas você consegue, é o que importa. E a aprendizagem é o principal, tá bom? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos para... Bem, já sabe, né? Se tiver que fazer alguma pergunta, eu não vou estar vendo vocês. Se alguém escrever no chat, por favor, alguém me avisa que tem alguma pergunta no chat, porque pode ser que alguém esteja sem microfone. Então vamos que vamos. Construção de Z. Então a ideia é assim, né? Novamente, você pensa na existência de um conjunto. É como se você desconhecesse todas as propriedades de Z, e todas elas têm que ser formalizadas. E aí você tem que decidir o que você vai aceitar sem discutir e sem precisar demonstrar, e a partir desse conjunto de afirmações que você não vai demonstrar, que é chamada a nossa axiomática, né? Axiomas ou postulados, a mesma coisa. Depois de estabelecer o conjunto de postulados, aí você começa a demonstrar as propriedades, né? Em cima dos postulados estabelecidos. Então a nossa ideia é construir Z. Então, uma fundamentação axiomática de Z. Os números inteiros, então nós vamos chamar o conjunto vamos chamar de Z de números inteiros, formam um conjunto que denotaremos ou notaremos por Z, no qual estão definidas 2 operações que chamaremos de adição e multiplicação, e denotaremos por sinal de mais e esse sinal de ponto. Em Z também está definida uma relação que permite comparar os elementos, a relação menor ou igual, que indicaremos dessa maneira aqui. Ok. Então, as primeiras propriedades que a gente vai estabelecer para Z
como sendo sempre verdade. Então, para a adição, nós temos a propriedade associativa. Então, para toda a terna A, B e C de inteiros, temos que A mais B mais C pode ser escrito dessa maneira, somando as duas últimas, ou dessa maneira, somando primeiro as duas primeiras. Existe o elemento neutro nessa adição desse conjunto que a gente está chamando de inteiros, né? A existência do elemento neutro é um elemento que, somado a qualquer outro elemento desse conjunto que a gente chama de Z, vai dar ele mesmo, tá certo? É a existência do elemento neutro. E estamos aqui afirmando imediatamente que ele é único, mas isso pode ser provado, tá? A existência do oposto. Para cada inteiro A, também existe um único, a unicidade pode ser provada. Elemento que chamaremos oposto de A e indicaremos por menos A, tal que A mais menos A é igual a zero. Outra propriedade é a comutatividade, né? Propriedade comutativa, para todo A e B inteiros, tem-se que A mais B é igual a B mais A. Mais um conjunto de axiomas que é estabelecido para Z, que é relacionado agora à multiplicação. Esses anteriores eram da adição. A propriedade associativa também vale. Ou seja, bem, aqui a escrita está meio ruinzinha, está meio apagado, né? Você tem que A vezes B, ou talvez ele preferiu não colocar o ponto, B vezes C, e aqui A vezes B e vezes C. Ele está dizendo que, ora você pode colocar os parênteses nas duas últimas, ora você pode colocar nas duas primeiras. Fiz uma bobagem, né, provavelmente, acho que toquei duas vezes na mãozinha. Quando toco duas vezes na mãozinha, o texto vai lá para o meio. Pronto, voltei. Então, existência do neutro também no caso da multiplicação, tá? Existe um único elemento diferente de zero, isso é importante, diferente de zero, ou seja, o 1 dos inteiros não pode ser o zero dos inteiros, denominado neutro multiplicativo, que indicaremos por 1, tal que 1 vezes A é igual a A para todo A pertencendo a Z. E propriedade cancelativa, para toda a terna A, B e C de inteiros, tal que o A seja diferente de zero. Se você tem que A vezes B é igual a A vezes C, então B é igual a C. E propriedade comutativa. Para todo A e B de inteiros, tem-se que A vezes B é igual a B vezes A. Então, o que foi feito até agora, né? Foi dito a você que todas essas propriedades serão consideradas como axiomas, como postulados, como coisas verdadeiras, sem discussão e sem demonstração. Todas as outras propriedades de Z serão demonstradas a partir dessas. Fica fácil, né, de olhar para isso depois que a gente vê estruturas algébricas, mas imagine que você não viu estruturas algébricas antes, é a primeira vez que alguém lhe diz que vai tratar Z como alguma coisa que você não conhece, tá? Que está começando do zero. Então, quem fez estruturas algébricas, por favor, tire esse sentimento do lado e se imagine vendo pela primeira vez. Pois bem, comparando o grupo de axiomas dados para a adição e a multiplicação, percebe-se o seguinte: uma grande semelhança entre ambos. Verdade, né? Você olha para aqui e você nota que tem associatividade, tem a existência do elemento neutro, tem uma propriedade cancelativa e tem uma propriedade comutativa. Aí você olha para os primeiros, aí você tem a associatividade, você tem a existência do elemento neutro. Opa, mas aqui tem um tal de oposto, lá não tem, e aqui tem a comutativa, lá tem a cancelativa. Então parece, os dois conjuntos de axiomas se parecem. É isso que ele está chamando aqui a atenção a você. Bem, a única diferença notável surge entre os axiomas A3 e A7. Um análogo a A3 para a multiplicação afirmaria que para todo A pertencendo a Z existe um elemento, digamos, A', tal que A vezes A' fosse 1. Sabemos, porém, que isso não acontece quando você pega A igual a 2, por exemplo, não existe nenhum inteiro que 2 vezes A seja 1, né?
Então, ele está te chamando a atenção para esse A3 aqui, né? A existência do oposto. Ora, o que está acontecendo aqui? Está se dizendo que se você pegar um número A inteiro, um elemento A do conjunto Z, que a gente não sabe quem é ainda, está aprendendo quem é agora. Se você pega um elemento A do conjunto Z, ele está te afirmando que existe um elemento que ele quer representar assim com um tracinho na frente, e que a adição que foi definida agora, ela tem a propriedade de que esse elemento com esse vai dar o elemento neutro que ele acabou de definir anteriormente. Então essa propriedade vale no caso da adição. Mas quando você vai olhar aqui o A7, né, você não tem, no lugar, aqui no A7, a expectativa era que acontecesse algo parecido. Ou seja, está faltando aqui aparentemente falta uma propriedade, um axioma que nos diga o seguinte, que existe um elemento, isso para qualquer, é melhor dizer assim, né? Dado um elemento A, nesse nosso conjunto Z, que a gente ainda não conhece, existe um elemento, digamos, A', que também está neste elemento que a gente não está conhecendo agora, tal que, quando eu fizesse a operação, que aqui no caso de cima era a adição, e quando eu fazia a operação dava o elemento neutro, tal que, quando eu fizer essa operação, isso der como resposta o A vezes o A', não a operação de adição e agora de multiplicação, isso desse como resposta o elemento neutro da propriedade anterior, que no caso é o 1. Então, o 1 aqui desse nosso Z, ele se comporta igualzinho ao 0 da nossa adição no Z. Mas não tem uma propriedade desse tipo que me dê uma espécie de oposto quando a multiplicação é a operação que eu estou considerando, né? Então ele chama a atenção desse fato, que falta uma propriedade análoga. Porque, por exemplo, quando você pega 2, não existe um cara inteiro que multiplique o 2 e dê 1. Então, poderíamos nos perguntar ainda por que não colocar entre os axiomas da adição um análogo à propriedade cancelativa A7. Não o fizemos apenas porque é muito fácil demonstrar esse resultado a partir dos axiomas. Ou seja, por que é que aqui na adição a gente não colocou uma propriedade que dissesse assim, que se eu pegar A mais B e disser que é igual a mais C, então eu tenho que B é igual a C. Por que eu não coloquei desse conjunto de axiomas? Ora, porque este fato não merece ser um axioma. Esse fato merece ser demonstrado a partir dos axiomas que foram dados. Por isso, esta propriedade cancelativa da adição, que é verdadeira, isso daqui é verdade, ela não foi colocada entre os axiomas porque ela não merece ser um axioma. Ela merece ser colocada como uma propriedade para a gente provar. Tá bom? Então, como ele diz aqui, não o fizemos apenas porque é muito fácil demonstrar esse resultado a partir dos axiomas anteriores. Isso já nos dá a ideia de que construir a axiomática de um conjunto significa escolher propriedades nesse conjunto que eu não conseguiria demonstrar. Eu tenho que aceitar como verdade, tá certo? A gente tem que partir de um certo ponto para poder construir a nossa teoria. Quem gosta de ficar tentando ir para trás na teoria, como se não existisse nada a ser axiomático, que costuma fazer isso são os filósofos, né? Os filósofos discutem o sexo dos anjos. O matemático não pode fazer isso. Então ele começa a construir a sua teoria a partir de um conjunto de axiomáticas. Eu posso estar dizendo um absurdo, não sou filósofo, mas é a sensação que eu tenho, é que a matemática estabelece um certo conjunto de axiomas e a partir daí ela constrói a sua teoria. Para derrubar a teoria da matemática, você tem que derrubar os axiomas. Se um axioma não for válido, você derruba toda a teoria. E na filosofia, não, eles ficam discutindo
Ah, mas isso é discutível, então, para discutir isso, eu preciso discutir anteriormente isso. Ah, para discutir isso, eu preciso discutir anteriormente isso. E aí a coisa fica uma bola de neve imensa, extremamente complexa, que a minha pobre ignorância não consegue compreender. Então, estabelecer uma axiomática é isso, é estabelecer um conjunto de propriedades que você não vai demonstrar, né? Por algum motivo, talvez porque seja difícil de demonstrar, talvez seja demonstrável, mas você resolveu aceitar como axioma, porque era difícil de demonstrar aquilo ali, mas parte-se do princípio de que aquilo que você estabeleceu como axioma é aceitável. Se não for aceitável, a tua teoria não tem fundamentação, ela não é consistente, ela pode cair a qualquer momento, tá? Então, por que o cancelamento da adição não foi colocado como axioma? Porque era muito fácil de demonstrar com os axiomas que você já tinha. Era algo desnecessário colocar como axioma, tá? É isso que ele está chamando a atenção. Mais importante do que a leitura em si disso é a ideia que isso se constrói na gente, tá? A gente entende o que é um conjunto de axiomática e o que é a construção abstrata de um conjunto, tá? E a gente tem que ficar bem criterioso quando for ler um outro livro que não construa isso de uma maneira bem formal. Muito bem. Aí começamos já temos um conjunto de axiomas, a gente já pode começar a fazer proposições, né? Então, a primeira proposição que ele está nos dando é justamente essa: mostrar que a lei do cancelamento vale para o caso da adição. Então, ele prova aqui, né? Para toda a terna ABC de inteiros, tem-se que, se no lugar da multiplicação eu tenho a adição, também é válido que B vai ser igual a C. Então, demonstração. Se A mais B é igual a A mais C, somando o oposto, eu posso somar o oposto? Posso. Por quê? Porque um axioma diz que qualquer elemento que eu pegar dentro desse conjunto Z, que eu estou começando a conhecer ele agora, eu nunca tinha visto ele na minha vida, para qualquer elemento que eu pegar, existe um outro que eu coloco um traçozinho na frente e que quando eu faço essa tal de adição dá o elemento neutro. Eu já garanti que existe. Então, já que eu garanti que existe, eu posso pegar esse tal de menos alguma coisa. No caso aqui, um tal de menos A. Aí eu somei dos dois lados o tal do menos A. Ora, mas aí o que eu vou poder usar agora? Ora, esses caras estavam sendo somados primeiros, mas tem um axioma que me diz que eu poderia ter somado esses dois primeiros. Aí eu fiz isso aqui, ó. Esses aqui também, esses dois estavam sendo somados primeiros, mas eu posso somar agora do outro lado e aí eu vou ter essa soma aqui acontecendo primeiro. E tem um outro postulado que diz que essa soma dá o elemento neutro. E tem um outro postulado que diz que existe o elemento neutro e que, consequentemente, o elemento neutro mais o B é o B e o elemento neutro mais o C é o C. Então, o próximo axioma relaciona ambas as operações. Entendido o que está sendo dito aí, a gente não está dizendo nenhuma matemática que você não conheça. A gente está chamando a atenção, e aí lembre-se, quem já fez estruturas algébricas, lembre-se que mais ou menos isso foi dito lá, mas era para ter sido dito logo aqui, né? Então, a gente está chamando a atenção a você que o conjunto que a gente está estudando agora, a gente nunca viu na vida, tá? Nunca vi um número inteiro, tá? Não sei nem como é que ele era. Então, eu estou construindo, significa dizer que eu parto do zero. É a mesma ideia filosófica que falam sobre Descartes, por exemplo, né? Não sei, para quem já leu algum texto sobre a história de Descartes, tem vários textos, né? Não vou citar nenhuma referência, são informações que ficaram na minha cabeça lendo outros livros sobre Descartes. Conta-se que ele era um homem muito frágil de saúde. Ele sofria muito com questão de frio, adoecia fácil em lugares frios. Inclusive dizem que ele morreu porque uma rainha obrigou ele a ir fazer um trabalho na região onde ela morava e no inverno. E era frio e ele morreu por isso. Então ele era uma pessoa muito reclusa, ficava muito em casa, com muito cuidado e tal. E entre as coisas que Descartes fez foi, um dia ele disse, eu vou duvidar de toda e qualquer filosofia já estabelecida. Então, todo pensamento humano já estabelecido, eu vou discordar. E aí, conta os livros, dizem as histórias, não sei se é verdade ou não,
Dizem que ele, deitadinho na cama dele, sob a proteção, até por causa da saúde, quietinho lá, odiava o frio, ele pensava, né, segundo o que contam os livros, ele pensava, poxa, estou discordando de tudo, não vou partir do zero, né, vou construir uma filosofia do zero. Então, a primeira ideia é discordar de tudo. Então, quando você está construindo Z, é a mesma coisa. Eu discordo que eu conheço Z, entendeu? Eu nunca vi Z na minha vida. Então, Z é uma letra que eu coloquei lá para representar um conjunto que eu não sei quem é. Aí eu tenho um monte de afirmações sobre esse conjunto Z, que são esses postulados e axiomas, tá? Então, eu não conheço Z, estou começando a conhecer ele agora. Para Descartes era assim, nenhum conhecimento humano eu vou considerar como válido. E ele ficou algumas horas ou dias, não sei, com esse pensamento. Eu não vou considerar nada como válido. Aí depois de algum tempo ele pensou, ele teve o seguinte raciocínio: mas espera aí, tem uma coisa que eu não posso duvidar. Eu estou aqui pensando que eu não posso aceitar nada, nenhum outro pensamento. Mas tem uma coisa que eu não posso negar: eu estou aqui pensando. E se eu estou aqui pensando, eu existo, né? Então é aquela velha frase: penso, logo existo, tá? Então é o mesmo sentimento que você deve ter na hora que você vai estudar Z. Não conheço Z. Z é um símbolo abstrato qualquer e tudo que for afirmado sobre ele ou é axioma ou é propriedade para ser demonstrada, tá? Então, por exemplo, axioma do cancelamento da multiplicação, beleza, aceitamos como axioma. Mas o cancelamento da adição nós não aceitamos como axioma, nós colocamos como proposição a ser demonstrada. É coisa de maluco, né? Filosofia. Pois bem, então está aqui demonstrado, olhando axioma por axioma, concluiu-se que B é igual a C. Então, o próximo axioma relaciona ambas as operações. O próximo axioma, ficou duas vezes a frase, né? Propriedade distributiva. Para toda terna A, B e C de inteiros, tem-se que, se eu pego A e multiplico a soma B mais C, isso vai dar a mesma coisa que A vezes B e A vezes C. Nunca viram essa propriedade na vida, tá? Então, as próximas afirmações também são intuitivamente evidentes, mas, conforme o plano inicial, serão demonstradas com base nos axiomas com base nos axiomas até aqui introduzidos. Então vamos lá. Isso aqui ele colocou como uma propriedade, né? Ele colocou como sendo um axioma, tá? Isso não vai ser demonstrado. Aí agora uma proposição. Se você pega um inteiro e multiplica o elemento neutro da adição do inteiro, isso dá o elemento neutro da adição do inteiro, tá? Então é assim que você deve ler. Você nunca viu zero na sua frente e zero para você é simplesmente o elemento neutro da adição. E mostrar que isso é verdade significa verificar axioma por axioma. Então vamos lá. Como A vezes 0 mais A vezes 0, pela propriedade A9, que nós aceitamos como verdade, vai ser igual a A vezes 0 mais 0, né? Que é igual a A vezes 0, porque 0 mais 0, sendo 0 o elemento neutro da adição, vai dar ele mesmo, porque a propriedade diz que ele adicionado com qualquer coisa dá essa qualquer coisa, então ele adicionado com ele mesmo dá ele mesmo. Então deu também A vezes 0. Ora, mas isso é igual a A vezes 0 mais 0, porque o 0 somado com qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Então, comparando o primeiro e o último termo da cadeia de igualdades acima, temos que, bem, o primeiro termo é esse aqui. A vezes 0 mais A vezes 0 deu A vezes 0 mais 0. Só que a nossa propriedade diz que o 0 é único. O 0 é único. Então, vamos lá. Comparando o primeiro e o último termo da cadeia, temos isso daqui. Então, usando a propriedade do cancelamento, né, da adição, que nós acabamos de provar que é verdade, eu posso dizer que o A vezes 0 é igual ao 0 aqui. Pronto. Então, concluímos usando as propriedades estabelecidas anteriormente, tá? Então, usando as propriedades estabelecidas anteriormente, nós acabamos de provar que um número inteiro que multiplica o elemento neutro da adição dá sempre o elemento neutro da adição. Isso vocês não sabiam, é a primeira vez na vida que estão sabendo. Então, mais uma proposição.
Sejam A e B inteiros, tais que A vezes B é zero. Então, ou o A é zero ou o B é zero. Ou seja, mais tarde, em estruturas algébricas, alguém vai dizer para você que os inteiros são um domínio de integridade, não é? Quem não viu estruturas algébricas ainda, não precisa saber disso. Então, demonstração. Se você tem que A vezes B é zero, usando a proposição anterior, podemos escrever essa igualdade na seguinte forma. O A vezes B é o A vezes zero. A proposição anterior diz que o A vezes zero é o zero. Então, eu estou simplesmente substituindo o zero por A vezes zero. Bem, se A é zero, a proposição está demonstrada. Porque o que diz a proposição? Diz que um dos dois é zero. Então, se o A é zero, não tenho mais o que demonstrar. Então, se o A for diferente de zero, o que vai acontecer? Podemos usar o axioma A7 para cancelar e obter o B igual a zero. Ou seja, eu posso usar o axioma A7 e já que vale o cancelamento do produto, eu ignoro o A e eu tenho que o B é o zero. Pronto, está demonstrado usando os axiomas. Aí, essa proposição. Nesse ponto, o Pocino avisa que é uma delícia olhar para isso daqui. Não sei se para vocês vai ser uma delícia, mas o Pocino, no livro, diz que vocês vão gostar de olhar essa proposição. Por quê? Porque quando vocês vão dar aula, ou quando vocês estão estudando lá no fundamental, essa história de jogo do sinal é um problema sério. Lá em laboratório de ensino, eu até pedi que alguém me desse um exemplo concreto, prático, do porquê é que um número negativo vezes outro número negativo dá um número positivo. E quando você vai pensar no mundo concreto prático, né, você não encontra muita justificativa para isso. Então, o Pocino meio que diz, olha, olhando por esse campo aqui da axiomática, esse jogo do sinal é bem natural, né? Então, de certa forma, você tem um prazer de olhar o jogo do sinal por meio de alguma coisa que se explica simplesmente. Mas se você vai para o concreto, é um pouquinho mais chato de ver. E muita gente sofre e erra questões e tudo mais nessa coisa de jogo de sinal. Apesar de parecer ser a coisa mais simples do mundo, né? Que produto de sinais iguais vai dar sempre positivo. Não tem o que dizer. E somar e subtrair sinais diferentes, você sempre vai ter a prevalência de quem é maior. Então, eu não entendo porque não é intuitivo você pensar em jogo de sinais. Mas vamos lá. Sejam A e B inteiros. Então, vale o seguinte. O menos do menos é o mais. O menos vezes o mais, ele é o menos, onde você pode pensar nesse menos onde você quiser. Sendo o primeiro, sendo o último ou sendo os dois. E o menos vezes o menos é o mais, aqui. Bem, demonstração. Notamos inicialmente que podemos interpretar o axioma A3 da seguinte forma. O oposto de um elemento A é o único inteiro que verifica a equação A mais x igual a zero, né? Então, esse x aqui, ele só pode ser o tal do menos A. Então, para provar 1, basta observar que A verifica essa equação. Menos A somado com A vai dar zero, né? Consequentemente, A é o oposto do menos A. Então, o oposto do menos A é o A. E isso é exatamente o que está escrito aqui no item 1. O oposto do menos A é o A. Tá certo? Então, é o oposto do menos A, que é o elemento indicado por menos menos A. Tá? Então, o oposto é sempre colocar um menos na frente? Então, menos menos A é igual ao A. Isso é consequência do fato de que A é o oposto do menos A. Agora, para provar a primeira igualdade de 2, né, porque 2 tem duas igualdades. Então, para provar a primeira igualdade de 2, basta observar que menos A vezes B é a solução da equação AB mais x igual a zero. Ou seja, menos A vezes B é o oposto de A vezes B. E por que isso é verdade? Já que AB, se você for somar com menos A vezes B, pela propriedade da distributividade, você pode colocar o B em evidência. E aí você vai ter uma soma que vai ser menos A mais A.
e aí vai aparecer 0 vezes B. E nós provamos que o elemento neutro da adição vezes qualquer elemento de Z vai dar o elemento neutro da adição. Portanto, você consegue concluir que, de fato, o menos A vezes o B é o oposto do AB. Então, vale essa primeira igualdade, né? Menos A vezes B é o oposto do AB, tá? Ele demonstra, então, a primeira igualdade neste momento. Bem, analogamente, verifica-se que AB mais A vezes menos B é igual a 0, né? Bem, ele não fez as contas, mas eu acho que é conveniente a gente fazer, né? Você tem AB mais A vezes menos B. E aí aqui, naturalmente, você vai colocar o A em evidência e você vai estar somando o B com o menos B. E nesse momento você tem que isso vai ser A vezes 0. E nós provamos que A vezes 0 é 0. Então, de fato, AB mais A vezes menos B dá 0. Portanto, o A vezes menos B ele é o oposto do AB. Ele é o oposto do AB, que é exatamente o que está escrito aqui nessa segunda igualdade, né? O A vezes o menos B é o oposto do AB. Então, está provado também a segunda igualdade. Agora, para 3, essa daqui, produto de dois números, dois inteiros negativos, dá positivo, que é a propriedade que concretamente é chata de ver, né? Então, para 3, podemos observar diretamente que aplicando 2 temos, bem, aplicando 2, o que diz o 2? Diz que menos A vezes B é menos AB. Ora, então pense no lugar desse B, o menos B. Então, o que acontece? Menos A vezes menos B é menos A vezes menos B, tá? Substituir o B que eu tinha lá, né? Aqui estava positivo, a gente colocou negativo. Então, isso dá isso. Mas aí, isso daqui é exatamente o oposto do oposto, né? Aplicando só o 2. Por quê? Porque você tem a outra igualdade, né? A outra igualdade. Você tem que isso é o oposto do oposto aqui. Então, você tem que essas duas igualdades aqui acontecem. O que você concluiu? O oposto do oposto usando 1 é ele mesmo. Então, é AB. E usando o item 1, né, para concluir, isso aqui é o AB. Bem, beleza. Então, demonstrados o 1 e o 2. E o 3. O 1, 2 e o 3. Demonstrado toda a proposição da regra de sinais. Então, está aqui uma forma de você convencer qualquer ser humano de que é verdade. Útil, né? Até para você rapidamente tirar do bolso e mostrar isso no ensino fundamental. Enunciaremos a seguir os axiomas referentes à relação menor ou igual. Bem, como foi dito no início, o que caracteriza Z é que esse conjunto Z, que a gente não conhece ainda, é que ele tem duas operações. Essas operações, elas têm aquele conjunto lá axiomática, né? Associatividade, comutatividade, existência do elemento neutro, existência do oposto. No caso da soma, da adição, e no caso da multiplicação, associatividade, comutatividade, existência do elemento neutro e a lei de cancelamento, né? Então, nós consideramos que Z é portador de todas essas propriedades e ainda tem a distributividade que vale para as duas operações. Então, Z é esse nosso amigo aí. Mas outra característica de Z que nós vamos atribuir como sendo válida é que existe uma tal de uma relação menor ou igual, né? E aí, essa relação menor ou igual também tem sua axiomática. Então, enunciaremos a seguir os axiomas referentes à relação menor ou igual. Então, axioma 10, né? Nós já tínhamos 9 até a distributividade, então axioma 10, propriedade reflexiva. Então, para todo inteiro A, tem-se que A é menor ou igual que A. Propriedade antissimétrica. Se você tem que A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que A, então A é igual a B. E, por fim, propriedade transitiva. Para toda terna A, B, C de inteiros, tem-se que A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que C. Então, se isso acontece, você tem que A é menor ou igual que C. Vou ler de novo porque eu não li bem. Então, para toda terna A, B e C
de inteiros, onde a gente tem que A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que C, então A é menor ou igual que C, vale a transitividade. Quem viu estruturas algébricas, talvez lembre-se que essas são as propriedades que determinam uma relação de ordem. Então, a gente tem que essa relação é chamada uma relação de ordem, tá? Então, lembre-se que lá nas estruturas algébricas, o que foi que a gente fez? A gente usou isso, mas não para inteiros, e sim para qualquer conjunto que aparecesse na nossa frente, para chamar de uma relação de ordem. Então, pense novamente, se você tivesse feito essa disciplina primeiro e depois fosse fazer estruturas algébricas, isso daqui já estava naturalizado para você nos inteiros, e aí nas relações gerais você já estaria familiarizado. Então, por causa dos axiomas A10, A11 e A12, dizem que é uma relação de ordem. Usaremos o símbolo sem o tracinho embaixo para indicar que vale a relação A menor ou igual que B, mas o A é diferente de B. E nesse caso, diremos que A é menor do que B. No que segue, empregaremos os termos positivo e negativo no seu sentido usual. Isso é, quando esta relação for considerada em relação ao zero, né, respectivamente. Então, quando você tiver que o cara é maior ou igual que o zero, né, se a relação que acontecer for essa, acho que é menor ou igual que ele usa, né? Quando for essa a relação, então você vai dizer que o tal do A é positivo. Certo? Assustador, né? Nunca tinha visto isso na vida. É positivo. E quando a relação acontecer ao contrário, o A for menor ou igual que o zero, então vocês vão dizer, impressionantemente, que A é negativo. Tá? Serão essas as expressões. Porque lembrem-se, vocês nunca viram Z na vida, estão vendo pela primeira vez, então é importante dizer que os nomes que vão ser usados são esses. Tá bom? Pois bem, terminei minha primeira coluna de observações. Deixa eu ver se eu tenho uma coluna muito grande ainda para ver. Não, bem pequenininha. Deixa eu ver como está meu tempo. Tá bem cedo, tem bem pouca coisa, então reservei pouca coisa para falar hoje. Sabia que ia estar morto de cansado. Bem, vamos lá. Continuando minha leitura. Tricotomia. A tricotomia, então, ele chama de axioma 13, tá? Ele diz que no conjunto dos números inteiros que nós estamos conhecendo agora, A vai ser menor do que B, o A vai ser igual ao B, ou o B vai ser menor do que o A. Só vai existir essas três possibilidades. Bem, alguma pergunta até agora? Não? Vocês estão achando que estamos falando de uma matemática bem elementar, não é? Vocês já olharam os exercícios? Sim, professor. Estava tranquilo? Eu olhei, porém não resolvi. Não foi essa a pergunta. Eu olhei, tá lá no livro. Porque quando a gente vê a teoria, né, a gente pensa que está lidando com uma coisa bem elementarzinha. Mas aí quando vai para os exercícios, às vezes a gente se surpreende com o cara fazendo perguntas que a gente não imagina como responde. Né? Tá bom? Então, o meu maior medo dessas disciplinas assim bem abstratas é isso, é que o cara diz, pô, mas isso... Por exemplo, quando a gente falou lá nas estruturas algébricas, a gente definiu a adição de frações. Teve gente que olhou assim, pô, é claro que a adição de frações é essa. Mesmo eu tendo avisado que, por exemplo, não precisava do mínimo múltiplo comum. Já era uma novidade ali, né, bastava você pegar o produto dos denominadores. Era uma novidade para muita gente, mas mesmo assim muita gente deixou passar. Aí quando chegou na hora dos exercícios, que tinha que provar algumas propriedades do corpo das frações do domínio de integridade, eu vi o pessoal sofrendo. Aí eu pensei, poxa, mas isso deve ter sido estudado lá em números racionais, quando viram teoria dos números.
Entendeu? É necessário que a gente volte a nossa mente para o abstrato. A gente entenda que esse Z que eu estou falando aqui é o Z que eu conheço, mas eu não conheço mais, entendeu? Então, tudo e qualquer coisa que for dita tem que ser demonstrada. E tem algumas coisas que são realmente muito chatinhas de demonstrar. Bem, então continuando, a tricotomia vai ser uma coisa que a gente vai considerar válida, tá certo? Então, se está lá numa demonstração e você precisa mostrar que alguma coisa ou é igual ou é menor, então você pode, por exemplo, supor que não é menor, ou é igual ou é maior, você pode supor que não é menor. Ou se você quer mostrar que é igual ou menor, aí você pode supor que não é maior. E assim vai, né? Você pode, supondo que uma não vale, as outras duas têm que valer. Supondo que duas não valem, a outra tem que valer. Então, é uma propriedade que você pode usar, tá? Quando estiver demonstrando qualquer fato do conjunto dos números inteiros. Bem, se não tivesse sido dito isso aqui, eu poderia usar? Não. Tá? Não poderia usar. Se não tivesse sido dito que isso é um axioma, você não poderia usar isso aqui. Isso significa, eu estou avisando a vocês que, quando forem fazer exercício, se usarem algum fato que é propriedade dos inteiros, que é verdadeira, mas que não está aqui, então a tua demonstração está errada. Tá bom? Foi claro, né? Então, devemos ainda introduzir alguns axiomas. Isso é o famoso fazer medo, né? O cara fez medo. Então, devemos ainda introduzir alguns axiomas que vinculem a relação de ordem com as operações. Então, axiomas que vinculam a adição e a multiplicação com a relação de ordens. Então, para toda terna que você pegar de inteiros, se você tem que o A é menor ou igual do que o B, então você somar o mesmo C dos dois lados não altera essa desigualdade. Ela continua igual. Agora, para toda terna A, B e C de inteiros, se o A é menor ou igual do que o B e o C é maior ou igual que o zero, então a desigualdade não muda de posição. Veja bem, para adição eu não preciso saber se o C é maior ou igual do que zero ou não. Não preciso. Mas para a multiplicação eu preciso saber para poder manter a desigualdade. Se mudar, se o C for menor do que zero, menor do que zero, que seria o oposto de maior ou igual, se o C for menor do que zero, eu não garanto isso. E nem estou dizendo que garanto outra coisa. Porque para garantir a outra coisa eu tenho que provar, tá? Então eu só digo a vocês que eu não garanto isso se o C for menor do que zero. Só garanto se o C for maior ou igual do que zero. Então, entenderam, gente, o que eu quero dizer? Não vamos nos apressar em dizer que se o C for menor ou igual que zero, então A vezes C é maior ou igual do que B vezes C. Não podemos afirmar isso. O que está sendo dito aqui é que se acontece isso, então isso acontece. Se isso aqui não acontece, eu não posso afirmar nada ainda, a menos que eu demonstre. Então, note que no nosso sistema de axiomas, admite-se que 1 é diferente de 0. Isso desde o início está dito lá, que 1 era diferente de 0. Porém, não sabemos ainda se o 1 é maior do que o 0 ou se ele é menor do que o 0. Felizmente, já estamos em condições de elucidar essa dúvida tão pouco razoável, né? Então, é aquela história, você não conhece Z. Bom? Acho que eu vou botar um pouquinho maior, né? Talvez dê para ficar um pouco maior esse texto. Acho que dá. Pronto, ficou melhor. Então, eu não sei se o 1 é maior do que o 0 ou se ele é menor ainda. Então, proposição. Seja A um inteiro, então o A é menor ou igual do que o 0. Se isso acontece, então o menos A é maior. E se o A é maior, então o menos A é menor. O A ao quadrado é maior ou igual do que 0. Sempre, não importa qual é o A. Isto é, na terminologia usual, todo quadrado é não negativo. Não significa que é positivo, pode ser 0, tá? Por isso que a gente diz não negativo. E por fim, o item 4, 1 é maior do que 0. Então vamos à bendita demonstração. Bem, seja A menor ou igual do que 0. Usando o axioma A14, podemos somar menos A ambos os lados. O A14 garante que se eu somar o mesmo número, o mesmo elemento de Z dos dois lados, a desigualdade continua na mesma posição. Então ele somou o menos A com o A e somou o menos A com o 0. O menos A somado com o 0 dá o menos A.
e o menos A somado com o A dá o zero. Então, assim, a gente consegue provar que se você tem que o A é menor ou igual que zero, então o zero é menor ou igual que o menos A. Bem, a demonstração de 2 é análoga. Demonstração de 2 é análoga. Se A é maior ou igual que zero, eu somo o menos A dos dois lados e eu tenho que, do lado maior aparece zero e do lado menor aparece menos A. Então, de fato, a 2 é análoga, não é necessário nem escrever. Para provar 3, discutiremos separadamente 2 casos. Bem, o que eu quero provar em 3? Eu quero mostrar que o quadrado é maior ou igual do que zero. Então, discutiremos 2 casos. Se A é maior ou igual que zero, podemos, usando A15, multiplicar A dos dois lados, né? Porque o A15 garante que se o A for maior ou igual do que zero, A vezes A de um lado e A vezes zero do outro não vai mudar a desigualdade. Então, A vezes A vai dar A ao quadrado, do lado esquerdo, aqui do lado maior, e A vezes zero vai dar zero, e aí você conclui que A quadrado é maior ou igual do que zero. Agora, se o A for negativo, veja, ele não pode usar a ideia de que a desigualdade vai mudar de posição, tá vendo? Ele não usou. Ele diz, se o A é negativo, de I, da primeira afirmação, vem que o menos A é maior ou igual do que zero. Então, ele usou essa propriedade aqui, já provada. Ele não usou precipitadamente a ideia de mudar a posição da desigualdade. Então, de 1 vem que o menos A é maior ou igual do que zero. Então, da parte anterior, o que tem? Se o menos A é maior ou igual do que zero, eu posso, então, multiplicar o menos A dos dois lados, né? Então, se eu tenho que o menos A é maior ou igual do que zero, ele sendo maior, eu posso multiplicar o menos A dos dois lados. Desse mesmo, né? Desse mesmo. E aí, aqui mesmo, tá? Menos A vezes menos A e menos A vezes zero. Aí, o que acontece? Menos A vezes menos A, segundo o que está na proposição 1, 2, 4, que é aquela que mostra o jogo de sinais, né? Você vai ter que menos A vezes menos A é o mesmo que A vezes A. Ou seja, menos A ao quadrado é o A ao quadrado. Então, do lado esquerdo, que é o lado do maior, você vai ter o menos A ao quadrado, que é o mesmo que A ao quadrado. E do lado direito você vai ter o menos A vezes zero, que é zero. Então, você conclui que o A ao quadrado também vai ser zero. E quem era o A? Bem, o A que eu peguei era o A negativo. Então, não importa se o A é positivo ou se ele é negativo, ele ao quadrado vai ser sempre maior ou igual do que zero. Finalmente, como 1 é igual a 1 ao quadrado, então, o que está dizendo aqui? Se o A ao quadrado é sempre maior ou igual do que zero, não importa qual seja o A, particularmente, o 1 ao quadrado vai ser maior do que zero também. Ou melhor, vai ser maior ou igual do que zero, mas como 1 não é zero, então ele vai ter que ser maior sem ser igual, né? Então, 4 segue imediatamente de 3, porque 1 ao quadrado é 1. Né? Porque 1 vezes 1, já que 1 é o elemento neutro da multiplicação, é 1. Então, segue imediatamente de 3. Bem, eu só preparei isso para vocês hoje, porque isso já dá alguns exercícios para vocês pensarem. Foi por isso que eu parei por aí, tá? E também para pensar direitinho alguma coisa do planejamento do curso. Então eu não quis acelerar demais no início. Isso já dá a vocês, o cursinho ele para em alguns pontos e deixa já alguns exercícios para fazer, tá? Então aqui, por exemplo, ó, exercícios 1, 2, 3, ele deixou 3 exercícios aqui. Aí ele segue com o texto, segue mais à frente, ó, proposição, e começa os exercícios 3, ó, 4, 5 e daqui em diante você já começa a ter a parte de limitação, né? E vai chegar no princípio da boa ordenação. Então, acho que amanhã a gente termina bem isso daqui. E aí já fica para vocês uma quantidade de exercício um pouquinho maior. Amanhã não tem aula, professor. Eita, amanhã é feriado, né? Isso. Professor, uma dúvida. Ok, a gente vai responder os exercícios e tal. Só
Só que são exercícios que dependem das demonstrações. Ou seja, como que a gente vai saber se a gente demonstrou da forma correta, se está certo? Onde que eu posso conferir essa correção? Ferrou. A pessoa demonstra lá e chega no resultado, mas não sabe se o caminho está certo ou está errado. Essa é a Aí pergunta. como que funciona a prática? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como é que funciona na prática? Na prática, no caso, a correção, né? Porque, tipo assim, a gente responde qualquer exercício de matemática, a gente tem uma resposta lá. Daqui a gente tá saindo da resposta para o enunciado. Aí, vai que a pessoa se atropela no meio, ou não sei. Como saber? Deixa eu ver se eu sei responder essa sua pergunta. Você escreve e você fica naquela sensação, será que está certo ou não está? E você precisa da validação de alguém que está mais acostumado do que você a validar aquilo ali, né? Então demora um certo tempo até você ficar ciente, consciente, certo de que está certo, né? E o que vai lhe garantir a certeza? Ora, você usou os axiomas, todos eles. Você não deu nenhuma passada sem usá-los. Tudo que você fez está lá. O professor vai chegar para você e vai dizer que está errado e você vai defender. Você vai dizer, está certo porque eu usei isso, depois eu usei isso, depois eu usei isso. Aí o professor vai ter que chegar para você e dizer assim, você errou quando deu essa passagem daqui para cá, esse axioma não diz isso outra coisa. Ou você deu essa passagem e não usou nada, nenhum axioma. Ah, mas eu usei tal fato da literatura. Não, mas não essa aqui. Não esse meu conjunto de axiomas. Você usou um axioma que não considero verdade ainda. Talvez eu venha provar mais na frente, mas ainda não foi provado. Então é uma construção mesmo. Você tem que usar os alicerces anteriores. Você não pode botar o telhado se não tiver parede, e não pode botar a parede se não tiver alicerce. Então é realmente uma construção uma em cima da outra. É assim, a brincadeira. Você tem certeza porque você usou os axiomas certos. Você não inventou nada, você não deu nenhum passo fora da linha. E o ideal é que você também não tenha escrito demais. Você veja que o Pocino não exagera? Não, né? Ele não fica o tempo todo dizendo, aqui eu estou usando a distributividade, aqui eu estou usando não sei o quê. Não, ele usa. E pronto. Aí você, leitor, olha e diz, aqui ele usou a propriedade distributiva. Ele não deu esse passo sem propriedade, ele usou. Ele não disse o que era, mas ele está usando. Nenhum passo dele foi sem usar uma propriedade. Todos estão usando propriedades. Já estabelecida como axioma, como postulado, ou como demonstrado. Foi. Então, Vanessa. Abri sem querer, professor. Tudo bem. Então, Vanessa, quando você for resolver aqueles 3 primeiros exercícios, você só pode usar os postulados que foram dados antes. Aí, quando você vai resolver do exercício 4 em diante, ou acho que são os 2 primeiros, depois do 3 em diante, né? Aí, quando você vai resolver do 3 em diante, você já pode usar as informações que foram dadas antes. Aí, quando você for resolver os exercícios mais à frente, você já pode usar as informações que foram dadas antes. Ou seja, resolver um exercício significa usar o que foi dado antes. Se você usar uma propriedade que ainda não foi dada, não resolveu o exercício. Ok? É como aquela história lá do cálculo 1, lembra? Ok, professor. Lembra lá A do gente cálculo? pode utilizar também das proposições ou apenas dos axiomas? As proposições também, que já tenham sido demonstradas. Perfeito. Tá? Então, não precisa redemonstrar, no caso. Não. Por exemplo, vocês lembram no cálculo 1 que vocês faziam derivadas? Aí derivadas de funções racionais, né? De polinômio em cima, polinômio embaixo. Aí um problema danado, tinha que arrumar uma fatoração para eliminar, porque senão dava uma inconsistência, dava 0/0 indeterminada. Aí um dia você descobre, alguém demonstra para você o teorema de L'Hopital. Aí você diz, eita, L'Hopital facilita demais a vida. Eu tinha um polinômio esquisito em cima, um polinômio esquisito embaixo. Eu tinha que ficar fatorando, agora basta eu derivar. Derivo em cima, derivo embaixo. Encontro uma situação onde não dá 0/0. E aí eu encontro o limite com muito mais facilidade depois que eu uso o L'Hopital. Sim, mas aí o cara vai e perde a disciplina, né? Faz o cálculo 1 e perde a disciplina.
Aí quando ele vai fazer a segunda vez, o professor coloca lá, calcula o limite e tal. Aí ele toca L'Hopital e resolve. Aí o professor vai e corta. Aí ele diz assim, poxa, mas eu usei L'Hopital. L'Hopital é demonstrado, é sério, é conhecido. Aí o professor chega para ele e diz assim, mas até aqui onde a gente tinha estudado, o L'Hopital ainda não tinha aparecido não. Ah, mas eu vi ano passado. Ano passado não vale, vale esse ano. Só pode usar o que foi dado antes. Então, é exatamente assim que se faz a construção do conhecimento, a construção do exercício. Tá bom? Alguma outra pergunta? Não? Então vamos lá. Vocês ficam com a tarefa de fazer exercício, tá bom? Se eu encontrar algum exercício a mais agradável já nessa primeira fase, eu achar que eu vou variar um pouco algum exercício do Pulsino, eu mando para vocês como lista de exercício, tá? Já que amanhã não tem aula. Então talvez fique pouco exercício para vocês verem. E claro, podem fazer perguntas à vontade no WhatsApp. Tá? Eu vou dar uma parada já por aqui.